Atos 2, 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa, nos ensina, nos edifica nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. A semana passada nós falamos sobre um trecho do capítulo 4, e eu estava dizendo aqui que se não fosse esse movimento da igreja, o socorro, o compartilhar a dificuldade, o partir o pão, a divisão dos bens, eles não teriam sobrevivido. Porque muito pouco depois disso, houve uma grande perseguição. E alguns ficaram não só sem o seu trabalho, mas perseguidos pelo império, sem a sua casa, sem a sua cidade. Foram dispersos por várias regiões. A igreja dos primeiros dias foi também uma obra do Espírito Santo de Deus para que o evangelho chegasse até a gente. Porque foi por esses irmãos que se ajudaram uns aos outros. Quem não estava aqui a semana passada, eu até disse que imagine que de repente o Estado Islâmico invada o Brasil e os cristãos sejam perseguidos, como a gente vê na Síria e alguns outros países do Oriente Médio. É muito provável que se nós de verdade formos cristãos, é muito verdade que talvez isso aqui volte a acontecer. E que um vai morar na casa do outro. E quem tem, reparte com o outro. Algumas pessoas querem fazer desse fato acontecido com a igreja nos primeiros dias, como se fosse uma maquininha ou um modelo de ser igreja. Mas geralmente quem faz isso é uma liderança que espera que todos doem tudo o que tem. O repartir é que não acontece muito, mas o primeiro movimento é bastante pregado. Mas isso foi algo muito espontâneo. E é exatamente esse espírito e esse sentimento que a igreja deve carregar nos dias de hoje. Como é essa vida da igreja? A sua lógica, o seu fundamento e o seu movimento. O que a gente extrai disso para os dias de hoje, para cada um de nós? Eu vou voltar um pouquinho no texto. Vamos lá. Que diz o versículo 42? Que eles perseveravam, estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vou pular o 43, porque depois ele diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Esses primeiros versículos, esses versículos que nós lemos agora, que eu destaquei, parece que demonstram o jeito que a igreja sentia a vida de Deus. O que Deus tinha feito nessas pessoas. Deus transformou essas pessoas em gente humana de novo. Gente de coração, gente de compaixão. Vamos nos lembrar que a salvação não é fruto do nosso, não é produto da nossa capacidade. A salvação não é troca por algo bom que fizemos, a salvação é a graça de Deus. Então dá para perceber que o Deus que nos amou primeiro, que fez o movimento primeiro da salvação, enviando o seu Filho, aquele que nos salva, é também em segundo lugar o que nos transforma para que sejamos assim.
E depois, voltando ao verso 43, é o que nos usa, naquela época, sinais, prodígios, como coisas sobrenaturais que possamos também ver nos dias de hoje, que também não são coisas que nós produzimos, não é mérito humano. A palavra de Deus diz que sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles eram instrumentos de algo que Deus desejava fazer. Isso é um destaque interessante. Muitas pessoas acham que nesse trecho esse é o versículo mais importante, que tudo o que aconteceu é para que as pessoas tivessem poder. Deus os salva, os transforma em gente generosa, depois os usa para os prodígios e sinais que Ele deseja, e me parece que o texto caminha para uma conclusão que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente enxerga aqui um Deus missionário, um Deus que está em missão, um Deus que olha para uma humanidade perdida e a ama, que vê na queda o afastamento desse homem do plano perfeito e primeiro de Deus. Aí Deus envia da sua graça, da sua misericórdia, pelo sacrifício do seu Filho, salva esse homem perdido no pecado, cabeça perdida, pensando só em si próprio, pensando só nos seus valores, preocupado com a sua terra, com a sua grana, com quem vai casar, só está preocupado consigo. Mas esse Deus que o salva é aquele que põe do seu espírito e começa a transformá-lo. Gente que reparte, gente generosa, gente que abre a porta da sua casa, gente que doa sem que ninguém peça, gente singela, gente feliz. E essas pessoas começam a ser moldadas segundo a característica do seu Deus. Por isso nós somos um povo que tem as suas referências em Jesus Cristo, porque é na imagem dele que nós somos transformados. Por mais que eu possa admirar um personagem bíblico, e posso, por mais que eu possa admirar um irmão que comigo comunga na igreja, ou um líder qualquer da igreja, e posso, nunca nenhum deles será referência para a minha existência.